Querido Deus, Pai Celestial, que privilégio, Senhor. Estando na terra, vivendo num mundo físico, mas sabemos que somos um espírito, possuímos uma alma e então habitamos um corpo. E é o nosso espírito que faz contato com o Senhor. E o Senhor quer falar ao coração de cada um. E como um pai zeloso e amoroso, o Senhor não quer que os filhos se machuquem, que sofram quedas. O Senhor não quer filhos angustiados, entristecidos, tanto que o Senhor diz: alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Pai, somente pelos teus cuidados, pelos teus ensinamentos, pela tua mão forte e onipotente, que nos sustenta, que nos guia, que nos guarda. Como o Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara. Como o Senhor diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará. Nosso Deus, muito obrigada. Fale conosco, Pai. Nós pedimos que a tua bênção seja derramada sobre cada um, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Não se assuste se eu te disser que o deserto é maravilhoso para determinadas necessidades. Não, pastor, eu não aceito isso. Depende do que você entende como deserto. O deserto é um lugar árido que não tem nada. Mas entende-se biblicamente também como deserto quando há uma fase da vida que se necessita de alguma coisa, ou melhor, necessidade mesmo. E você vai ver isso em Marcos capítulo 6. Vai comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículos 30 e 31. O nosso foco é o 31, mas se não lermos o 30, fica meio que sem contexto. Então, Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31. Vamos juntos? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo. Vamos entender bem isso aqui, irmãos? Vamos observar. Por quê? Pois é, às vezes não, isso é uma realidade. Todo mundo tem foco, tem alvo, tem propósito. E normalmente quem vive com responsabilidade acaba pensando que as 24 horas do dia são poucas. E a gente está sempre dizendo assim: puxa, não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo, porque a gente quer fazer mais, não é isso? Amém? Só que Deus deu 24 horas para todo ser humano sobre a face da terra. Muita gente pensa que o Senhor Deus só se preocupa com a vida espiritual das pessoas, que Ele não se preocupa com a parte física das pessoas. Isso é um erro sério, é um erro grave. Isso é um erro. Observa comigo. Jesus tinha enviado os discípulos em missão. Então, normalmente eles iam de 2 em 2, enviados por Jesus. Então, eles iam pelas cidades, pelas aldeias. Eles iam para pregar o evangelho. Lembram que Jesus falou, não é? Ide pregar o evangelho do reino, não é? Dizei, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, os céus já desceram, vocês não precisam ficar aí sofrendo, arrebentados, né? Enfim, aí Jesus os enviou. E a missão, com certeza, foi árdua. Aí eles voltaram, árdua que eu digo de muito trabalho. Porque era muita gente doente, muita gente espiritualmente sem entendimento nenhum. Então eles iam ensinar, paravam, ensinavam, oravam, expulsavam demônios, curavam as pessoas.
Então eles estavam exaustos. Aí eles voltam, primeira coisa que eles fizeram, contaram para Jesus tudo o que aconteceu naquela missão. Jesus tinha que saber. Eles foram, cumpriram a missão, voltaram. Estavam cansados, estavam exaustos. Aí contaram tudo para Jesus. Jesus olhou e viu que eles realmente estavam cansados. Tem gente que, se olhasse no espelho em determinados dias, ia ver a cara do cansaço. Mas não tem nem tempo para ir no espelho. Mas Jesus viu que eles estavam exaustos. Aí Jesus se preocupou com o cansaço deles. Se eles estão precisando descansar, eles estão precisando repousar o corpo, eles estão precisando dormir um pouco. Tem gente que não dá valor ao sono, irmãos. Lê de novo aqui, porque tem muita coisa linda de Papai do Céu para você, para nós. Versículo 31 de novo. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo. Olha que situação. Então eles precisavam comer, alimentar o corpo físico e dormir um pouco. Repousai. Repouso do sono, descanso do corpo. Diga: o corpo precisa de alimentos e descanso. Diga: o corpo precisa de descanso. Tem gente que não dá valor. Tem gente que não dá valor. Assim como nós vemos muitas vezes pessoas que vivem de um modo tão irresponsável com o seu corpo, com a sua saúde, a gente vê. Uma vez eu li uma pequena reportagem. Uma pessoa famosa disse: eu passo os 4 dias de carnaval, 3 dias, 4 dias, e viro as noites e não sinto nem sono. Que combustível será esse, né? Enfim, corpo precisa, irmãos. O sono, o repouso do corpo, relaxar o corpo, mas o sono, ele é tão importante que a Bíblia apresenta como uma dádiva, uma boa dádiva, ou seja, uma bênção de Deus. Uma coisa que o diabo gosta muito é de inquietar as pessoas. Se ele puder, ele inquieta o cristão, para o cristão não ter paz. Todo cristão ele pode ver cheio de paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Mas se a pessoa se preocupa muito, se fica muito ansiosa, normalmente o sono foge. E isso dá uma descompensada, obviamente, não precisa ser especialista no assunto, saber que você não fica bem. E isso não é bom para você mesmo, não é bom para quem convive com você. Há pessoas extremamente agitadas, inquietas, ansiosas, que deveriam estar dando um testemunho de uma paz, de uma confiança em Deus e de um descanso e sossego. Mas não tem isso. Não permita que problemas da vida roubem a tua paz, o teu descanso, o teu sossego e principalmente o sono. Então, se liga no que você vai ver. Para onde foi que Jesus levou os discípulos para que eles repousassem? Levou para onde? Para o deserto. Aí é que entra o deserto para coisas boas. Por quê? Às vezes, irmãos, a pessoa tem família grande, glória a Deus, maravilha. Não murmure, não reclame. Mas nunca tem tempo de descansar, não tem tempo nem de meditar. Pouco lê a Bíblia, muita correria, muita gente falando, sempre gente à volta. Às vezes não é a família que é grande, às vezes é a agitação do local de trabalho. A pessoa trabalha num departamento tão agitado, é um entra e sai, porta que abre, porta que fecha, e entra e sai, fala um, fala outro, toca telefone, e fala daqui, e dá sinal de zap, e atende aqui, ramal dali. E a pessoa não tem sossego. Quando vai deitar para dormir, o corpo está muito agitado.
Isso não é bom. Não lê a palavra, não reflete, não medita, não tem momentos a sós com Deus e momentos a sós consigo mesmo ou consigo mesma. Isso é necessário. Todo cristão tem que ter um tempinho, um tempo com Deus e um tempo para si mesmo. Meditação e reflexão faz parte do filtro. A gente precisa passar um filtro. Tem gente que acorda, trabalha, corre, se agita, deita. Às vezes pega no sono pelo muito cansaço, às vezes não consegue nem dormir. E no dia seguinte emenda. E nem percebe o que acontece dentro de si. Irmãos, tem que haver tempo para você mesmo. Preste atenção nisso. Jesus se preocupou com o repouso dos discípulos. Por que Jesus os chamou para o deserto, um lugar à parte? Porque a multidão os procurava. Eles não tinham sossego, eles não tinham tempo para eles mesmos, para dormir, eles não tinham tempo para comer, ninguém deixava. Eu vou contar uma para vocês daqui. Eu sempre falo que domingo é o dia que eu acordo mais cedo, que eu levanto de madrugada, porque às vezes a gente prepara uma mensagem a semana todinha. E no domingo é incrível. Quantas vezes Deus faz isso? Muda tudo dentro da gente. Aí tá. Acordei bem antes das 4 da madrugada, isso não foi agora, já faz um tempo. 3 e pouca da madrugada, ainda não estava dirigindo a Piedade, então todos os cultos daqui. E chega no final do culto uma senhora, membro da igreja. Pastora, preciso falar com a senhora. Pois não. Eu estava com sapato nos pés, irmãos, desde 5 e pouca da madrugada. 5 e pouca da madrugada. Terminei o culto das 18. E aí, ela começa a contar um problema. E disse, a senhora está precisando de ajuda em oração? Não, sim, mas deixa eu falar para a senhora. Aí começa. Aí termina o assunto, volta tudo de novo. Eu falei, a senhora já falou isso, eu já entendi. A senhora precisa que eu ore com a senhora, vamos orar? Não, pastor, deixa eu falar. Isso me levou 1 hora e 15 minutos. Eu falei, senhora, eu acordei 3 e pouca da madrugada. Não, peraí, pastor, daqui a pouco eu termino, deixa eu falar. Irmã, eu acordei 3 e pouca da madrugada. Pô, peraí, a senhora não é pastora? Deixa eu falar. Vocês entenderam? Deu para entender? Falei, senhora, até amanhã em nome de Jesus. Dá licença, tive que sair. 1h30. E não disse nada. Falou demais e não disse nada. Não quis nem ajuda em oração. Seria tão simples, eu estou passando por isso. Eu daria orientação na palavra, vamos orar agora. Pronto, acabou. E Deus resolveria. Tem gente prolixa em extremo, que não é uma brincadeira. Às vezes você tem pessoas que dão canseira dentro de casa, não sei vocês, mas tem gente que tem, porque traz às vezes o problema e diz, pastor, eu sou todo ouvidos, mas estou cansado de ser ouvido, só escuto. Tem gente que enfrenta muita luta em família, às vezes cuidando de um idosinho, às vezes com muitas crianças. Isso é maravilhoso, é família. Mas a pessoa não tem um tempo para si, irmãos. Não tem um tempo para Deus, não tem tempo para si. Para parar, refletir. Porque quando você dá uma parada para refletir, o Espírito Santo te ajuda a você colocar as coisas em ordem dentro de você. Você ter direção. Mas o corpo precisa descansar. Você vê, Jesus levou os discípulos para onde? Por quê? Diz aqui o final do versículo. E não tinham tempo? Volta aqui no capítulo de número 2. Vai comigo no capítulo de número 3. Aqui mesmo em Marcos. Capítulo 3, versículo 20. Vem comigo no capítulo 3, no versículo 20.
O que diz aqui? E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Me diz uma coisa, alguém vai ficar de pé sem comer? Alguém vai ficar de pé sem comer? Então, alimentação é uma necessidade. Vamos diferenciar necessidade daquilo que é um desejo, que é uma vontade, certo? Necessidade. Caramba, se você acorda 3:30 da madrugada, 9 horas da noite, 21 horas, a pessoa quer contar a vida dela desde o ventre da mãe dela, está com 70 anos, quer contar 70 anos dia a dia, com carinho e respeito por vocês, sem noção. Eu disse, eu estou com o sapato nos pés desde antes das 5 da madrugada. Peraí, pastora, peraí, deixa eu falar. Eu dentro de mim, agora eu sei com quem eu estou lidando. É para me dar canseira. Então tem gente, pessoal, que não cuida de si. E tem gente que não pensa nos outros. Você vê, Jesus pegou os discípulos e levou para onde? Porque lá no deserto, eles estavam lá escondidinhos para descansar. Você tem que ter o seu deserto no seu quarto para refletir, para orar. Amém, irmãos? Não é? Quem tem tempo e quem pode, tem um dinheirinho sobrando, sai para fazer uma viagem, vai para um cantinho, vai para o meio do mato, fica sozinho lá com Deus e dá uma relaxada. Amém? Relax, relaxa. De vez em quando precisa comer e descansar o corpo, dormir faz falta. E eu trago isso para você, por quê? Porque irmãos, há tantos anos eu sou de Jesus, quase 40 anos. Meu Deus. Dia desse que eu parei para refletir no que é a dádiva, a boa dádiva de um sono tranquilo. Sem medo, sem receio, muita paz no coração e um tempo para dormir. Fala para o seu irmão, precisa. Fala, precisa dormir. Fala, você precisa dormir. Amém? Precisa. Olha, se alguém disser assim, esse estudo do deserto hoje, cuidado com o que você vai pensar, hein? E eu vou mostrar para vocês. Vai comigo no Salmo 3, versículo 5. Salmo 3, versículo 5. Salmo de Davi. O que Davi está dizendo? O que o salmista diz aqui? Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Olha Davi dizendo que Deus o sustentou durante o sono. Há muitos anos atrás, chegou uma senhora à nossa igreja e disse, pastora, pelo amor de Deus, vai na casa do meu irmão, eu levo a senhora lá, porque ele acordou paralítico. Quê? Ele deitou perfeito. Ele acordou, não mexeu mais com o corpo. Os médicos diagnosticaram e não souberam explicar, de paralisia total. Por quê? Ele não se mexe. Ele fala, ele respira, ele mastiga, mas ele não se mexe. E foi durante o sono. Falei, caramba. Falei, senhora, a senhora que vai interceder por ele, então vamos alimentar uma fé e Deus vai operar. E através da fé dela, ele voltou a se mexer. Voltou a andar. Agora, lamentável, não quis nada com Jesus. Eu não entendo essa gente. Como é que pode, pessoal? O diabo arrebenta com uma pessoa, Jesus vem e cura e ela não quer nada com Jesus. É assustador. Mas durante o sono, o diabo pegou aquele homem. Paralisou o corpo dele. Não houve razão para aquilo. Ninguém soube explicar nada. Paralisia. Dormindo. Olha o que o salmista diz. Eu me deitei e dormi. Por que Davi está dizendo isso? Porque ele estava cercado de inimigos. O exército de Saul queria acabar com ele de qualquer jeito. Saul queria acabar com ele.
Um exército no seu encalço. Observa comigo o início aqui, ó. Olha só. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aí ele diz, vai comigo, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor... O entendimento da palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, para ter o sono protegido e guardado por Deus, de modo que nenhum mal penetre ali. Pessoal, o diabo existe, o diabo existe. Ele não vai respeitar, o único poder que ele respeita é Jesus. Por isso que é bom você fazer tudo em nome de Jesus. Então Davi disse, eu me deitei e dormi. O sono, irmãos, tranquilo, ele é uma dádiva de Deus. O sono guardado por Deus, o teu corpo guardado, tua família guardada, tua vida guardada, isso são cuidados de Deus. Quando você, com Jesus, tem gente cochilando aqui no culto, não é para dormir no culto não. O assunto é sono, mas não é para dormir no culto. Tem algumas outras coisas ainda a ver. Vamos lá. Salmo 4, versículo 8. Quem vai comigo? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes... Olha aí. Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vocês já leram na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo que escreveu assim: e tudo quanto fizerdes, fazei em o nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Quem já leu isso? Eu não quero mexer muito na Bíblia. E tudo quanto fizerdes, você vai dormir. Eu vou, você já orou, ou já tinha orado em outro momento, você deitou em nome, então o seu sono é em nome. Mas tem gente que nem isso. A fé no nome de Jesus, ela te guarda, ela te protege, ela te sustenta, ela sustenta o teu sono tranquilo, ela guarda a tua vida, guarda a tua casa, guarda a tua família. A fé no nome, o nome de Jesus. Você vê, em paz também me deitarei e dormirei. Quem é o príncipe da paz? Pronto, então deita com Jesus. Olha que coisa linda. Em paz também me deitarei e dormirei. Tem gente que deita e não dorme. E tem gente que não tem paz nem para ficar deitado. Nem sequer repousa o corpo. Não tem gente agitada que quase não dorme? Isso dá uma descompensada, pessoal. Pessoa que não dorme um sono tranquilo, um bom sono reparador, normalmente essa pessoa não fica bem. Normalmente fica agitada, inquieta, literalmente descompensada. A pessoa fica até mal-humorada. A gente percebe isso. A gente fica ou não fica? Sim ou não? Então, pessoal, diga, o sono faz parte da vida, meu irmão. Comece a ver o sono como uma dádiva de Deus. O sono tranquilo. E vou te provar mais. Provérbios, vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 3, de 21 a 24. Por que o pastor está falando tanto sobre o sono? É um deserto necessário, você sozinha ali no descanso, amém, Jesus? Vamos lá. Provérbios 3. 21, de 21 a 24. Vamos juntos? Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos.
Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será? É ou não é uma dádiva de Deus o bom sono? É presente de Deus, irmãos. Toda pessoa que não consegue dormir, que só dorme à base de medicação, ela precisa do príncipe da paz. Ela precisa se ligar verdadeiramente em Deus. Porque o sono tranquilo, reparador, seguro e suave é bênção de Deus. E a gente quase não dá valor. Eu sempre oriento aqui que todos nós, cada um, ao acordar, deve logo, tira o bafo. Primeira coisa, antes de iniciar o dia, levantar as mãos para o céu e agradecer. Principalmente agradecer. Pai, te dou graça pela noite de sono. Já passou. Não reconhece que Deus é que dá o sono suave? Não reconhece que Deus guardou você no seu sono? Que Ele guardou todos os seus espaços? Enquanto você dormia, Deus estava trabalhando para você. Mas tem gente que não dá atenção a isso. Por isso tem gente que acorda mal. Tem gente que acorda passando mal. Estava bem no dia anterior, quando acorda. Quantas vezes chegam pessoas aqui, eu deitei bem, acordei nervoso, acordei agitado, acordei com dor de cabeça, acordei passando mal, acordei não sei o quê. Olha bem, o sono suave, reparador e tranquilo, ele vem de Deus. Então, o Espírito de Deus está em tudo na nossa vida. O sono é um presente de Deus. Aí, de novo, versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será? Isso não é uma delícia? Sim ou não, gente? Você viu, o Espírito de Deus está mostrando. Assim como a alimentação. Na quarta-feira, o testemunho foi dado domingo, da Michele. A menina não podia comer só papinha igual de neném. Não podia comer carne, não podia isso, não podia. Entendeu, ouviu, a fé entrou, deu alegria, colocou as mãos, sentiu queimar, está comendo de tudo. Foi na quarta-feira, na sexta-feira fazia aniversário de casamento, o esposo virou para ela e perguntou: o que você quer de presente de casamento? E ela disse: eu quero ir na churrascaria. E vocês ouviram. Desinchou toda, não sentiu mais nada e disse: estou comendo de tudo. A boa alimentação, o repouso e o sono fazem parte das bênçãos de Deus. São dádivas de Deus. Então, pare e reflete um pouquinho nisso, irmãos. Porque tem gente que não dá valor ao descanso, não dá valor ao sono, não dá valor à alimentação. Depois descompensa o corpo, acaba adoecendo. Eu acho interessante. Chegou uma senhora aqui: pastor, eu estou com problema de rins. E o médico falou que se a coisa progredir um pouquinho, iria parar numa máquina de hemodiálise. Eu não sei por que cargas d'água. Aí ela disse assim: ora, por favor. E eu não sei porque Deus sabe tudo. Eu perguntei a ela: a senhora bebe água? Sabe qual foi a resposta dela? Eu esqueço. Eu falei: a senhora quer que eu faça o quê? O Senhor Deus fez o seu corpo perfeito. Sem água não funciona. A senhora não bebe água. E a senhora quer uma oração para substituir a água que a senhora deveria beber? Eu falei: eu vou repreender algum demônio? O demônio lá do cantão vai gritar: eu não tenho nada a ver com isso não. Tá vendo? Tem gente que é responsável com o seu corpo. Tem gente que não se liga. Tem gente que ainda não parou para refletir. Tem que refletir.
A solidão, irmãos, em determinados momentos, se ela for com propósito para edificar, vai trazer grandes resultados. Então, vou te dar esse exemplo. Reflexão, orando a Deus: Senhor, mostra onde eu estou errando. Mostra onde eu estou em falta. De repente, Deus vai mostrar que você está em falta em um tempo para dormir. Você está em falta com a sua alimentação. Tem gente que só come na rua. Tem gente que come qualquer coisa. Tem gente que não se cuida. Depois aparecem tentações, enfermidades, e a pessoa quer tudo que é oração para resolver, mas não faz as correções necessárias. O sono faz parte, tá, do cuidado com o corpo. Descanso, uma relaxada, coisa que a gente quase não para, quem vive na correria e está errando o alvo. Amém? Está errando o alvo. O próprio Senhor Deus deu exemplo. Gênesis capítulo 2. De 1 a 3, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Quem lê comigo? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Diga: Deus descansou. Diga: Deus descansou. Palavra de que Deus não dorme, não tosqueneja. Salmo 121 diz com toda clareza: Deus não precisa dormir. Mas por que Deus colocou na Bíblia que Ele descansou? Para nos dar exemplo, amém, de que nós precisamos também descansar. Diga: o corpo precisa de descanso. Agora, é claro, né, gente, que existem os exageros para todos os lados. Por exemplo, tem gente que confunde preguiça com necessidade, que só quer dormir o dia inteiro e diz que tem necessidade. Aí não é necessidade, a palavra é preguiça. Mas tem gente que não tira tempo para descansar, está errando o alvo. Isso é coisa séria. Isso mexe demais com o humor, mexe com tudo, até o estado de espírito. Olha, uma coisa é você se preparar para fazer um jejum e se consagrar em orações com seu corpo descansado. E outra coisa é com o corpo estressado, você ainda soma jejuns e orações, madrugadas, com o corpo estressado. É desgastante. Tem que se ligar nisso. Então, o corpo precisa de descanso, assim como a alma precisa de refrigério. Preste atenção nisso. Se o cristão não alimenta a fé, irmãos, ele pode ser tomado pelo medo, pela ansiedade, por inquietações, porque a sua alma não está confortável. Então, existe a necessidade do descanso da alma, no conforto dos braços de Deus. Ou seja, uma fé firme na palavra que te deixa em paz, mesmo ainda no meio do problema. Então é muito importante, irmãos, que o cristão se conscientize de que há desertos que são necessários. Ou seja, um tempinho a sós com Deus, um tempinho para descanso, para um sono bem tranquilo, um tempo para você, um tempo para relaxar e o sono tranquilo. Isso faz parte e agrada a Deus. Isso ajuda na paz, ajuda no bem-estar, ajuda na saúde, e Deus quer que todos tenham saúde. Vá lá em 3ª de João.
Terceira epístola de João, antes daquela epístola pequenina de Judas. Terceira de João, no versículo de número 2. Quem lê comigo? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas o quê? Saúde, assim como bem vai. Tá vendo? Você vê que pai amoroso, sim ou não? A gente não vê Deus como um pai amoroso? Um paizão, sim ou não? Quem aqui tem filhos? Você não ficava preocupado quando seu filho ficava sem comer e perdia o apetite? Ficava ou não ficava? E quando uma criança não consegue dormir, que fica agitadíssima? Por exemplo, eu recebi uma família que o menino tinha bruxismo à noite. Ele trincava os dentes de quebrar os dentes. Tem que botar aparelhos para poder dormir. Manifestação espiritual. Mas eu vou contar para vocês a causa. Eles vieram pedir oração. Eram evangélicos de algum lugar. E disseram que o menino de 5 anos começou a ter convulsões de madrugada, começou com bruxismo, trincando os dentes, roçando os dentes, fazendo estrépito mesmo de esfregar os dentes, a arcada superior com a mandíbula, com a arcada inferior, até quebrar pedaço de dente, coisa grave. E aí eu perguntei, quando isso começou? Tem uns 6 meses. E eu disse, em que momento? Eles disseram, só à noite, durante o sono. Eu falei, o que os senhores fazem durante a noite? Assistir um filme pornográfico. Falei, vocês são de Jesus? Disseram que eram. Somos de outra igreja. Falei, mas vocês não atendem a palavra? Vocês colocam Satanás debaixo do telhado de vocês querem que a casa de vocês tenha Jesus, que tenha paz? Vocês colocaram o demônio dentro da casa de vocês. O demônio pegou quem? A parte mais frágil. O negócio foi feio, de quebrar pedaço de dente da criança. O mais triste foi quando eu orei, os 3 manifestaram. O pai, a mãe e o menino, 5 anos de idade, os 3 manifestaram. Manifestação de demônios, horrível. A palavra de Deus diz, não deis lugar. Então uma coisa que papai do céu, como bom papai, maravilhoso e amoroso, quer que os filhos tenham um sono tranquilo, suave, seguro. Mas depende para quem se dá espaço dentro da casa. Então Deus quer que todos tenham saúde. Diga graças a Deus. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos em nome de Jesus esse cuidado, esse carinho. Pai. Quando eu lembro daquela família, dói na minha alma, Pai. Uma criança de 5 anos que era perfeita, não tinha nada. Até que começou o bruxismo, começou o trincar de dentes, começou então. Nós sabemos que tem várias razões, mas ali, Senhor, muito triste. Pai querido, o Senhor quer que todos tenham saúde, paz, alegria, um sono tranquilo. Tu te deitarás e o teu sono será suave. Que coisa linda. Assim como o Senhor diz aqui, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Que Pai amoroso. Que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada. Agradecemos o teu cuidado, os teus ensinamentos, o teu zelo. Pai, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Jesus.